Então vamos lá. Vamos dar início aqui. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo dispensado em ouvir um pouco de tecnologia com a gente aqui. Nós estamos aqui seguindo uma série de webinars que são feitos aqui pela General IT com o apoio dos fabricantes, esses fabricantes que dão suporte para a General IT levar a tecnologia para esses clientes. Tá? Junho vem aí, nós teremos mais novidades, trazendo um pouco nesse próximo tema para o home office, para o trabalho híbrido. A gente vem entendendo que as companhias estão ainda em dúvida em como transformar o seu ambiente de trabalho para o usuário final. Em junho vocês vão receber aí bastante conteúdo no nosso time de marketing aqui e também um webinar preparado para a gente tratar computação de usuário final. Tá? Fazendo aqui uma breve apresentação da General IT. A General IT ele é um integrador, um integrador brasileiro, que nasceu há 15 anos atrás com uma empresa chamada Data Center Solution, que era uma empresa que só fazia construção de data centers. No ano passado, houve essa fusão da General IT com a Data Center Solution. Hoje nós entregamos soluções de tecnologia e comunicação de fim a fim para esses clientes. Tá? A General IT só não desenvolve software que não é PowerApp da Microsoft, tá? Pessoal. Então, quando a gente fala de infraestrutura, desde a construção de um data center, a implementação de hiperconvergência, que é o que nós vamos falar hoje, proteção de dados, firewall e etc., vocês podem contar com a gente. O portfólio ele é bem grande, olhado e desenvolvido especificamente para a área de infraestrutura de TI, sem olhar para esse lado de sistemas, e quando eu falo de sistemas, na parte de desenvolvimento. Então, elaboração de todo o serviço civil que compartilha um data center, piso elevado, porta corta-fogo, forro de chama, o projeto elétrico desse data center ou projetos elétricos que estão envolvendo equipamentos de tecnologia, tá? Por exemplo, uma tomada para uma mesa onde vai ser conectado um computador. Tá? Se você está construindo um prédio, ou se você está fazendo um retrofit de um prédio, ou se você quer fazer uma mudança de layout e quiser falar de elétrica, o nosso time aqui tem condições de ajudar vocês. Tá? Sistema de iluminação para o data center, os quadros, sistema de climatização de precisão ou semi-precisão, cabeamento em fibra ótica, CFTV, controles de acesso, movimentação de ambiente físico, onde você desmobiliza toda a sua estrutura de TI atual e monta essa estrutura atual num novo endereço, numa nova estrutura, para dentro dos data centers, detecção e alarme de incêndio. Isso pode ser precoce ou simplesmente alarme, porta corta-fogo para esses data centers. Locação, de todos os itens que a gente entenda que faça parte de uma estrutura de tecnologia, locação de desktop notebook, locação de headsets de deskphones, também um produto de telefonia na nuvem integrado ao Microsoft Teams e o Google Cloud, tá? Locação de servidores, de storage, de switch, de firewall, locação de grupos geradores, locação de no-breaks e mini data centers, que hoje o mercado vem chamando bastante de Edge Network, ou Edge Cloud, Cada um coloca ali sua definição para mini data center, muitas vezes aqueles data centers que tem compreensão de um rack, e esse rack precisa ser estruturado de uma forma segura para que esse cliente possa locar os seus ativos, tá? O Data Center Care, que tem uma junção de manutenção de hardware, manutenção de software e monitoramento desses ativos de TI. Então, a gente consegue monitorar e suportar todos aqueles ativos que estão conectados a uma placa de rede, que eu consiga dar um ping, que tem um protocolo SNMP, a gente consegue entregar para esses clientes com relatórios mensais, relatórios quinzenais, terminou uma garantia da Dell, por exemplo, para o seu servidor, e você quer colocar um SLA, de troca de peça daquele servidor Dell sem garantia, você pode falar com a gente que a gente consegue ajudar vocês nisso daí. Tá? Suporte remoto e on-site para software, o suporte programado, por exemplo, você quer fazer uma manutenção de um gerador ou manutenção de uma estrutura de virtualização,
e você precisa de um acompanhamento de um especialista, vocês conversam com a gente que a gente consegue entregar, né? Suporte residente, que é esse suporte, né, a correção de um problema ou acompanhamento dentro da sua estrutura, e alocação de profissionais, e aí sim, desde de um profissional com uma squad de desenvolvimento até um helpdesk N1, a gente consegue entregar para vocês através de contratos, né? Telefonia IP na nuvem, colaboração e videoconferência, servidores de storage suites de wireless, não só a venda desses equipamentos, mas também o sizing desses projetos que incluem esses equipamentos, a manutenção e a operação desses ambientes. A mesma coisa para firewalls, né, o NAC e STWA. Os nossos principais parceiros, né, na linha de cima, ali, os parceiros de infraestrutura, onde a General IT tem mais relacionamento, que é a VET, a Seva, a Stools, a Furukawa, e na parte de baixo um pouco mais, né, que é a Cisco, a Huawei, a Microsoft, a Dell, a Mega Telecom, que ajuda a gente com links de comunicação e PSTN, a Fortinet, a Poly, a Vim, a HP e a VMware. Então, todos esses players, não só a comercialização de produtos, mas o desenvolvimento, o sizing desses projetos, a entrega, a operação, a monitoração e a administração desses ambientes. Tá? Serviços de consultoria, eu preciso instalar um banco de dados Oracle, eu consigo te ajudar. Você precisa montar uma estrutura de videoconferência, WebEx com WebEx Boarding, eu consigo ajudar você. Eu preciso planejar uma estrutura de um galpão onde eu vou utilizar coletor wireless ou mobilidade wireless, eu consigo fazer um site survey wireless e te entregar uma planta com o size dessas antenas prontas, treinamento desses fabricantes, de fato, serviços de consultoria e infraestruturas de fim a fim. Tá? E por último aqui, né, o Full Tech Communication, que a gente chama, né, que é entregar toda uma estrutura de tecnologia comunicada para esse cliente final, né? Desde um telefone com um ramal, um softphone instalado no computador, a locação de um desktop ou de um mini data center, né? Eu quero levar o meu ambiente para a nuvem, então eu tenho aqui uma parceria muito forte com a Oracle, né? E muitos conhecem a Oracle como banco de dados, mas não a nuvem Oracle, ela é gigantesca. Então, se eu quero levar um servidor Windows para a Oracle, eu consigo te entregar um servidor Windows. Você quer fazer um DR do seu ambiente na Oracle, eu consigo. Você construir um data center e quer fazer um colocation do seu ambiente DR, nós temos uma parceria com a OData para alocar seus equipamentos de DR ou equipamentos de produção dentro da OData, né? Soluções de cloud com Vim, nós falamos no webinar passado, para colocar o seu ambiente de backup em um blob ou em alguma outra coisa em nuvem pública, nós conseguimos te ajudar. Fornecimento de Firewall Fortinet com SD-WAN as a Service, tá? Integração com a AWS, Azure e Google Cloud, e também os serviços de NOC e SOC para qualquer tipo de ambiente, sem segmentação, desde uma indústria, um escritório de advocacia, um hospital, qualquer tipo de ambiente. Nós aqui, como General IT, especialistas em infraestrutura de TI, conseguimos entregar para vocês, né? E um pouco aqui dos nossos clientes, né? Em uma junção de clientes que foram herdados da Data Center Solution, outro tanto aqui que já são DNA General IT, por exemplo, né? JBS, CCR, Protege, Vigor, IRT, Tubarão, Electrolux. Então, a gente tem aqui uma gama de clientes de expressão que contam com algum tipo de serviço da General IT, tanto para construção e retrofit e manutenção de data center, até mesmo a operação, monitoração e suporte de todo o ambiente de tecnologia. Tá? Alex, deixo com você agora. Você é o cara da hiperconvergência. Vou ficar aqui nas perguntas e respostas dessa galera que está aqui. Vou interromper o meu compartilhamento e você pode tocar, e dessa vez eu não vou fazer nenhum comentário sobre nada de Jedi que está atrás de você, tá bom? Fica à vontade, estou interrompendo meu compartilhamento aqui, tá? Valeu. Obrigado, pessoal. Ótimo, Bruno, obrigado. Queria realmente agradecer a todos a presença, né? Eu acho, na sexta-feira, assim, à tarde, eu sei que o tempo é um bem que está cada vez mais raro, então, desde já, agradeço muito.
Então, vamos acelerar aqui. Estou compartilhando a minha tela com vocês. Bom, vamos lá. Novamente, muito obrigado. Hoje, a General IT gostaria de convidar vocês, né, a compartilhar com a gente um pouquinho de informação a respeito de hiperconvergência, que é outro dos termos que tem sido tão discutidos e apresentados, que os fabricantes têm desenvolvido soluções e têm apresentado insistentemente para todos nós. Então, a ideia aqui, basicamente, é discutir a hiperconvergência a partir do conceito. Tá? Então, assim, qual que é o caminho da hiperconvergência, da onde ela veio e até onde ela vai, qual que é o cenário para onde a hiperconvergência leva, que seria um data center definido por software. Daí o título do nosso webinar de hoje. Tá? Então, só para deixar, assim, dar um briefing do que a gente vai discutir hoje. A ideia aqui é consolidar conhecimento, conhecimento que já existe, o conhecimento que todos já devem ter compartilhado em algum momento. Então, a ideia aqui é primordialmente consolidar esse conhecimento, para a gente poder chegar a uma conclusão de para onde os caminhos do TI estão levando. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse slide pode até parecer um pouco idiota, mas eu sempre começo as minhas apresentações sobre hiperconvergência com ele. Tá? Por quê? Porque eu acho que ele reflete bem o conceito que está por trás da hiperconvergência. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui uma série de aplicativos, de hardwares, de gadgets que caíram em desuso já. Mas, no momento da nossa vida, eles eram presentes. Então, para cada função que eu precisava, existia um hardware com um software específico para rodar. Seja o GPS, o iPod, uma câmera fotográfica. Tá? Mas, basicamente, todos eles, conceitualmente, são muito parecidos. Todos eles têm processamento, armazenamento, memória e um código rodando dentro deles. E o que derrubou a grande maioria desses gadgets? Nosso bom e velho amigo, o smartphone. Por quê? Porque essa transição representa exatamente o que a hiperconvergência é. Tá? Ela é um conceito, ela não é uma tecnologia, ela não é um jeito de fazer, ela é um conceito que diz que para você ter um ambiente hiperconvergente, para você fazer uma hiperconvergência, tá? Você tem que transformar vários equipamentos que originalmente foram projetados, tá? Em função da sua utilização específica e migrar isso tudo para um único hardware padrão que seja capaz de executar várias aplicações, tá? Que passaram a ser definidas pelo software, pelo código, e que se baseiam num sistema operacional em comum. Então, toda vez que a gente falar em hiperconvergência, esse é o conceito que está por trás. Bom, vamos falar um pouquinho de convergência primeiro, porque basicamente foi daí que veio a ideia. Tá? Se a gente pegar uma linha do tempo e a gente for voltar lá para 1995, 90, até meados da década de 90, a gente trabalhava com infraestrutura física. A gente tinha uma infraestrutura totalmente drivada para o físico. Ou seja, eu tinha um servidor que fazia o papel de Active Domain. Eu tinha servidores físicos para e-mail, para database, para as réplicas, tá? Para file server. Cada serviço era um hardware diferente. Tá? Já nessa época, não vou voltar muito atrás, mas já vamos começar aqui
do storage compartilhado, ligado numa rede SAN, armazenando a grande massa de dados dentro de um storage compartilhado. Isso existiu até 98, tá? Quando a VMware lança o vSphere, que foi o primeiro hypervisor de virtualização. Tá? Antes, a virtualização existia muito em sentido de clusterização, algum totalmente direcionado feita por código. Então, ou seja, não pertencia ao mundo real, ao mundo prático. Até que veio o vSphere, foi o primeiro hypervisor, que permitiu a virtualização. Então, a gente fala que essa passagem do tempo, tá, levou ao começo da era da convergência, porque eu comecei a convergir servidores físicos em servidores virtuais, o que me permite reduzir muito a minha infraestrutura. Basicamente, o hardware não muda. Tá? Eu continuo tendo vários servidores conectados a um storage ou a alguma ilha de armazenamento compartilhado. Só que, acima desses servidores, criou-se uma camada de software, e essa camada de software forma um cluster, e nesse cluster eu instalo os meus servidores virtuais. Isso aqui, todo mundo conhece essa tecnologia, é muito raro você ver um data center que não seja, já tenha pelo menos nesse nível de convergência, tá? Reduziu muito o tamanho dos data centers, tá? Aí a gente vai para o próximo passo. Quando em 2013, foi lançado o vSAN. O vSAN é a evolução de um software que já existia dentro do vSphere desde o começo, que era o VSA. Nessa época, esse software também era desenvolvido por outros players. A HP, inclusive, tinha um, enfim. Mas em 2013, a VMware ela tirou o VSA como uma funcionalidade e transformou ele num software propriamente dito, tá? Que na realidade o que ele fazia? Ele não deixou de virtualizar só os discos de 2 ou 3 nodes, ele passou a virtualizar uma SAN inteira, tá? Isso ocorreu em conjunto, no mesmo ano foi lançado o NSX, que era a virtualização de rede. E aí inaugurou um novo conceito. Tá? A convergência passou para o conceito de software defined. Por quê? Eu passei a ter vários hardwares que começaram a ser definidos por software. Antes era só o servidor. Agora a gente passou a ter também o storage. Né? Então, nesse ponto, como é que mudou a infraestrutura? Basicamente, eu continuei tendo os nodes, só que, a partir desse momento, eu não tinha mais um storage compartilhado. Eu tinha uma série de discos instalados dentro desses servidores, que após o hypervisor estar instalado e eu subia controladores virtuais em cada node, eu passava a criar um espaço que é um software defined storage, ou seja, um storage compartilhado virtual. E a partir dele eu subia minhas máquinas virtuais. Então, aqui a gente realmente entrou, aqui a gente vê a convergência acontecendo, no sentido de que eu já eliminei 2 hardwares dedicados, tá, que passaram a conviver dentro de uma única plataforma. Bom, resumindo, eu vim de um sistema legado, tá, onde eu tinha os servidores, eu tinha uma rede SAN efetivamente instalada, eu tinha, além disso, eu tinha que ter uma infraestrutura de backup, tá? Com softwares e aplicações de backup dedicadas a isso, mais uma camada de otimização da minha rede, tá? Principalmente da rede outbound, da rede virada para fora, a parte da rede que estava para fora, a WAN. Tá? Naquela primeira geração, quando a gente virtualizou, que já houve uma convergência, em termos de stack, de pilha, eu não tive alteração, a estrutura continua a mesma.
eu só consegui consolidar os meus servidores. Então, antes eu precisava de 12 servidores, 10 servidores, 3 ou 2 já me atendiam. Na segunda geração, tá? Que a gente já começa a falar de soluções convergentes. Só esquecendo, a ideia desse quadrado amarelo é porque nessa época os fabricantes também lançaram o que eles chamavam de sistemas integrados. Então, a pilha não mudou, mas eles já mudaram também a forma de aquisição. Então, assim, você passava a comprar um único part number que já via com tudo que você precisava para uma infraestrutura virtualizada. Tá? Isso simplificava a parte de deploy, simplificava a parte de gerência em alguns casos, só que o stack mesmo físico continuava o mesmo. Na segunda geração, a oferta passou a ser, aqui já começou a se chamar de hiperconvergência. Tá? Existem alguns conflitos de opinião, tá? Mas se a gente chamar isso de convergência de segunda geração, eu acho que todo mundo vai concordar. E, basicamente, isso daqui é o hypervisor mais o software defined storage embarcados em nodes pré-dimensionados para essa função. Tá? Então, você compra pelo número de nodes, e o número de nodes é que vai te dar o ambiente que você vai conseguir rodar dentro dele. Essa geração é a mais longeva, digamos assim, porque hoje existem muitos fabricantes que vendem hardwares hiperconvergentes, dito hiperconvergentes, nessa configuração. Tá? Aonde eles eliminaram toda a camada SAN e agregaram isso ao hypervisor. Só que existe uma terceira geração. Essa terceira geração, que é a que eu chamo de realmente hiperconvergente, tá? Ela se propõe a fazer o quê? A pegar esses mesmos nodes da segunda geração, só que virtualizar todos os workloads. Então, dentro da mesma solução, a gente passa a trabalhar com todos os workloads definidos por software. Consequentemente, toda a minha infraestrutura vai ser baseada somente em servidores, que vão ser nodes configurados para essa função. Como exemplo, eu trouxe aqui para a gente, para poder mostrar para vocês, o que, na minha opinião, é a melhor solução de hiperconvergência atualmente disponível no mercado. Tá? Tá? Desculpa, faltou um slide, vamos lá. Então, só para resumir, fazer um resumo do que é a hiperconvergência, eu pego toda a camada de hardware, todo o meu stack, transfiro para um negócio que a gente passa a chamar de Software Defined Infrastructure. Infraestrutura definida por software. Não é mais um item que é definido, e sim a infraestrutura toda. E carrego ela toda num hardware padrão, e todos os serviços de dados de infraestrutura passam a ser código puro carregado em hardware padrão. Aí sim, vamos entrar no que eu considero como sendo o melhor appliance de hiperconvergência disponível no mercado, que é o SimpliVity da Hewlett-Packard, da HPE. Ô Alex, eu só vou fazer um comentário em cima disso, né? Se a gente tiver alguma audiência aqui, né, que tem algum contrato mundial, por exemplo, com a Dell, né, e quiser olhar a hiperconvergência a Dell, né, não tá limitado a HPE, tá? Exato. Na realidade, eu escolhi falar do SimpliVity porque ele engloba mais camadas de convergência, tá? De forma alguma desabona outras soluções, tá? É que como essa engloba mais coisas, a gente consegue dar um briefing maior, uma visualizada maior no que a gente está propondo com esse webinar. Bom, só um pequeno histórico, a SimpliVity foi fundada em 2009, era uma desenvolvedora de software que integrava
soluções em hardware de terceiros e comercializaram em formato de appliance. Em 2016, eles iniciaram uma operação comercial no Brasil, né? Eu tive contato com eles nessa época. E em 2017 foi adquirida pela Hewlett-Packard, pela HPE. Uma curiosidade é que dentro desses hardwares de terceiros, a único grande fabricante que não estava homologado era a HPE na época. E foi a HPE que comprou. Então, só a nível de curiosidade. Tá? A plataforma inicialmente era baseada somente em VMware, tá? E em 2019, no finalzinho de 18, mas efetivamente 19, foi lançada a versão para Hyper-V. Bom, vamos lá. A plataforma SimpliVity de virtualização de dados. Essa questão aqui, esses slides aqui, esse slide que a gente vai ver agora, ele trata de uma coisa que é comum para qualquer sistema hiperconvergente. Tá? Então, a SimpliVity faz isso de um jeito específico, mas todos eles fazem, tá? Porque basicamente o conceito é o mesmo para todos. Vamos lá. Conforme eu tinha explicado, a hiperconvergência ela baseia a infraestrutura num equipamento padrão de mercado. Tá? Ou seja, no caso da HPE, é o DE380, de 10ª geração atualmente. Esse servidor ele é equipado como qualquer outro servidor, com processador, memória e SSD. E discos SSD. Muito bem. Como em qualquer infraestrutura virtualizada, a gente vai trabalhar com uma camada de hypervisor. E essa camada, no caso desse exemplo específico, a gente está falando de VM. Bom, aonde começa a mudar? A camada de hiperconvergência no SimpliVity, tá? Ela dispõe de um hardware específico instalado nesse servidor, tá? É uma placa PCIe, que dispõe de processador, memória, tá? E armazenamento, que é específico para dar para carga de trabalho que a hiperconvergência traz. Qual que é a vantagem disso? Essa carga de trabalho não é concorrente ao meu ambiente virtualizado. Tá? Essa placa é instalada, ela faz parte, é um pacote, ela não é vendida à parte, ela faz parte da solução. Tá? E com essa placa instalada, vem a camada de software. Na SimpliVity, isso é chamado de DVP, Data Virtualization Platform, ou plataforma de virtualização de dados. E a primeira diferença, ela fica instalada logo acima do bare metal. Ela fica instalada logo acima do hardware, tá? Antes do VMware. Tá? Isso permite que a interação de troca de dados entre a camada de dados e a camada da aplicação e o hardware seja muito mais eficiente. E esse software ele é composto de duas camadas específicas. A camada de apresentação e a camada de gestão de dados. A camada de apresentação nada mais é do que um ghost mirror, uma representação do data store de uma máquina virtual. Então, quando eu tenho uma máquina gravando um dado novo, essa máquina vai registrar na camada de apresentação que o bloco azul e preto está dentro daquele data store. Então, toda vez que o SQL, essa VM que tem um SQL rodando, for olhar para a camada de hardware e procurar o seu data store, ela vai ver o seu data store lá, só que ele é só uma representação. Efetivamente, esse bloco ele vai passar, depois de registrado, para a camada de gestão de dados. Na camada de gestão de dados, ele vai ser analisado, tá? No sentido de que tá? Ele vai ser registrado nessa plataforma como o bloco preto e azul faz parte do SQL Server,
Feito isso, a inteligência da hiperconvergência vai olhar para a camada física e vai verificar se esse bloco já existe, se já existe um bloco azul e preto. Tecnicamente falando, o que ele faz? Ele calcula um hash, tá? E anexa esse bloco. Depois ele vai procurar no índice para ver se existe algum hash igual. Se houver o hash igual, ele não grava. Se não houver, ele grava fisicamente. Compacta e grava. Como vocês podem ver, ele foi compactado e gravado. E a mesma coisa vai para o Exchange. Bloco vermelho e preto, faz o hash, não tem, grava. Aplicação, desce, faz o hash, grava. Opa, o SQL Server gerou um bloco que coincide com um bloco que já havia sido gerado pelo Exchange. Então, esse passa a ser registrado na camada de gestão de dados como pertencente ao SQL e não é feita a gravação. Mesma coisa para um bloco azul e preto. Na prática, é isso que a gente tem. Uma série de blocos sendo gravados. Caso esse bloco já exista fisicamente na camada de armazenamento, ele não é gravado, e sim somente registrado. No final do dia, a ideia é que, se eu gravei 10 blocos roxos e pretos, tá? Esses blocos roxos e pretos vão estar fisicamente no meu data center, na minha camada de armazenamento, somente uma vez. É por isso que essa frase está embaixo. O melhor I/O é aquele que eu não preciso fazer. Então, aqui, eu já tenho dois ganhos imediatos. O primeiro é visível e espaço. E o segundo é gravação em disco. Tá? Para cada 10 blocos, nesse exemplo aqui, eu só fiz uma gravação. Então, na mesma proporção que nesse exemplo, a minha ocupação é na razão de 10 para 1, tá? Aliás, de 1 para 10, a minha velocidade é inversamente proporcional. Então, assim, eu gravo 10 vezes menos, portanto, eu consigo gravar 10 vezes mais rápido. Então, uma plataforma dessas consegue entregar milhares e milhares de IOPS, tendo a necessidade de fazer somente centenas. Bom, e como é que funciona a escala disso? Tá? Cada node, como eu falei, ele vai ter um RAID 6 dentro dele, tá? Com os discos que vão estar embarrigados dentro dele. E esse RAID 6 garante uma paridade dupla, ou seja, eu posso perder até 2 discos dentro de cada node, que o node continua operando. Quando eu estendo, eu coloco 2 nodes SimpliVity juntos, tá? 2 nodes hiperconvergentes juntos, essa camada é estendida. Essa camada sendo estendida, tá? Eu passo a fazer, além do Network 6, o Network RAID entre os nodes. Então, assim, a camada de proteção é dupla. Então, não só posso perder um node inteiro por causa do Network RAID, como eu tenho a garantia de que eu tenho paridade dupla em cada node. Por exemplo, cada vez que eu for anexando nodes e essa área de armazenamento for crescendo, tá? A camada de armazenamento é entendida por toda a infraestrutura como um único storage, só que individualmente tem uma camada de proteção dentro de cada node. Com essa multiplicação de blocos por toda a infraestrutura, tá? Eu posso perder ou tirar ou recolher desligar um node para manutenção, tá? Que como esses blocos, além de dentro do node, estão espalhados por toda a infraestrutura, essas máquinas subirem em outros nodes é automático. Outra coisa legal, isso é uma coisa específica do SimpliVity. Eu consigo pegar servidores físicos tradicionais, inclusive legados, tá? Desde que haja compatibilidade com o hypervisor entre os processadores, é óbvio, tá? Eu posso simplesmente
conectar eles à mesma rede do cluster SimpliVity, e eles passam a ser nós de produção desse cluster. Ou seja, eles não compartilham armazenamento, mas eles compartilham do armazenamento do cluster. Então, eles passam a enxergar a camada de armazenamento, esse software design de storage, esse software defined storage, como um storage iSCSI 10 GB deles. Então, eu consigo aproveitar legado, resolve a parte de licenciamento de banco de dados, por exemplo, que eu tenho um problema de core, tá? Então, eu consigo ter um servidor com menos cores para economizar no licenciamento e utilizar dentro de um storage de alto desempenho garantido pelo SimpliVity. Tá? Isso é bem legal. Tem uma pergunta aqui sobre esse tema, que eu acho legal a gente já responder agora para não passar depois e ficar acho que uma lacuna, né? O que você está dizendo eu tenho uma estrutura tradicional ali com meu servidor, com 2 servidores lá, DL360, e uma estrutura com o SimpliVity, né? O SimpliVity está lá rodando o meu Oracle, voando dentro da hiperconvergência, mas eu tenho também um servidor SQL lá que está registrando dados do meu TOTUS da balança, né? Você está me dizendo, então, que eu posso pegar, por exemplo, essa estrutura tradicional com o meu MSA 1050 lá e fazer, por exemplo, um vMotion para dentro da estrutura do SimpliVity se eu quero ganhar performance nessa estrutura sem ter que desligar a máquina, ou talvez só fazendo um reboot dessa máquina? Exatamente. Por quê? Porque para a infraestrutura legada, para a tua infraestrutura tradicional, tá? As duas estão na mesma rede, ela vai enxergar a camada de armazenamento do SimpliVity como se fosse um storage. Então, quando você conecta uma infraestrutura tradicional com 2 servidores e um MSA a uma infraestrutura com SimpliVity, tá? Com 2, 3 nodes de SimpliVity, tá? Você consegue que o node tradicional enxergue tanto o MSA quanto a camada de armazenamento do próprio SimpliVity. Tá? O ideal, a principal utilização dessa infraestrutura é como nó de produção, tá? Onde, por questões de core. Mas também eu já fiz projetos, já entreguei projetos de SimpliVity, aonde o cliente transfere exatamente esse exemplo que você deu. O cliente faz o core da produção dele aqui, tá? E mantém a infraestrutura legada dele para serviços secundários, tá? E como rota de escape para uma VM, tanto do ESXi do tradicional para o hiperconvergente, quanto ao contrário. Ok, tá claro aqui. Porque, logicamente, essa camada aqui é um storage iSCSI, que está sendo compartilhado por essa rede 10 GB. Perfeito. Bacana. Vamos em frente. Tá. Agora vamos falar um pouquinho de segurança de dados. Segurança de dados no sentido de continuidade de negócio mesmo, não de proteção. Proteção a gente já discutiu a questão dos RAIDs. Mas a questão de backup e restore. A gente já viu que numa camada numa infraestrutura hiperconvergente baseada em SimpliVity, posso ter na minha sede, por exemplo, 3 nodes formando um cluster com 4 servidores, um Exchange, o SQL, mais 2 servidores de aplicação. E eu posso ter, num site remoto, 2 nodes de SimpliVity rodando localmente um servidor de aplicação. Eu consigo federar esses 2 clusters e tornar os 2 partes de uma única plataforma de virtualização de dados. Então,
o meu ambiente vai enxergar os dois sites. O meu vCenter vai enxergar os dois sites. E vai considerar o que cada um tem dentro dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte. Vou fazer uma cópia. No SimpliVity, isso funciona como? Eu clico em cima da máquina virtual, com o botão direito, peço, clona essa máquina para mim. Vocês concordam que, quando eu faço esta cópia do arquivo, que isso daqui é aquele arquivo só com apontadores de referência, onde ele recebeu o bloco, verificou se o bloco existe ou não, gravou ou não gravou. E aqui ele só registra que o bloco com o hash tal pertence à máquina tal. Então, quando eu tiro uma cópia desse arquivo e garanto que os blocos estão dentro dessa máquina, tá? Marco eles lá com read only. Vocês concordam comigo que eu acabei de fazer um backup full dessa máquina? Tá? Então, quando eu faço uma cópia local de segurança, ou uma cópia de backup, ou um clone, tá? Isso equivale a um backup full. Eu estou copiando a máquina inteira, mesmo sem ter criado 1K de dado adicional. Por quê? Porque eu só criei um arquivinho com os apontadores daquela máquina naquele momento do tempo. Muito bem. Então, assim, primeira regra do jogo, SimpliVity sempre faz backup full. E se eu pegar esse arquivo e copiar para o lado de lá? Tá? Eu fiz um backup remoto. Só que, para mim garantir que esse backup esteja íntegro, eu preciso que todos os blocos que compõem essa máquina estejam aqui. Então, quando eu falo que as plataformas, os clusters estão federados, significa que a infraestrutura tem a capacidade de verificar quais são os blocos que estão deste lado e trazer somente o que falta. Numa situação normal de utilização, para uma máquina de 500 GB, tá? O backup local, um backup full local, gasta míseros 4 segundos. E, num backup remoto, em média, esses mesmos 500 GB vão gastar cerca de 45 segundos para serem executados. Cópia full. Tanto que eu posso simplesmente pegar essa máquina e ligar ela. Eu ligo ela, ela vai simplesmente voltar a funcionar no exato momento do tempo em que essa cópia foi feita. Tá? Isso não custa 1 centavo a mais. Isso não custa, não tem nenhum licenciamento apartado para essa função de backup. Tá? Alex, mais uma pergunta aqui. Você está me dizendo, então, que a gente não precisa mais ter software de backup quando a gente usa um SimpliVity, por exemplo, com um Node.dr. Não precisa. Show. Não precisa porque você tem como. Inclusive, a gente vai até ver alguns exemplos, mas você chega até o ponto de conseguir ter duas infraestruturas iguais dos dois lados, tá? E desde que você tenha um link no meio que garanta a latência, você consegue trabalhar com esse site estrechado. Tá? Então, o cluster você trabalha com estresse de cluster. Então, se um lado cair, tá? Não é nem uma questão de voltar backup, ele continua do outro lado. Porque a replicação, essa movimentação de blocos e de arquivo de apontadores é síncrono. Tá? Então, você consegue chegar nesse ponto, sem precisar de nada além do próprio software que acompanha o SimpliVity. Tá? Então, ele já traz dentro dele a ideia do multisite. Então, aqui é onde a gente chega no que eu quis dizer com a hiperconvergência ser diferente da convergência. Aqui, eu eliminei todas as camadas adicionais do stack que eu tinha lá atrás, naquele exemplo que eu dei. Por quê? Porque eu eliminei
a necessidade de de uma infraestrutura de backup, do software de backup, e com essa infraestrutura, com essa solução de deduplicação, eu não preciso de grandes links, por quê? Porque a quantidade de dados que eu troco é mínima, tá? A necessidade de otimização de link também não passa a não ter razão de ser. Então, assim, eu tenho só os servidores de um lado e do outro, tá? Eu já eliminei a pilha toda, eu já tenho autossuficiência, tá? Então, agora a gente vai falar de multisite. Alex, mais uma discussão aqui provocada. Então, eu não preciso mais de DWDM, por exemplo, para manter um site protegido, talvez com um retorno de 10 minutos, por exemplo. Não. DWDM você vai precisar só se você quiser manter aquela situação de sincronismo. Tá? Perfeito. Senão, qualquer link, banda larga, MPLS, SD-WAN, LTE, etc. qualquer coisa vai te suportar. Show, valeu. Justamente porque o tráfego reduz e muito. Só um exemplo. Esse exemplo que eu falei de 480 GB em 45 segundos, ele é justamente por quê? Porque ele não transfere 480 GB, ele vai transferir 10, 12 mega no máximo. Porque o resto já está lá do outro lado. Quanto mais você usa, mais bloco você tem, menos dado você trafega. Bom, vamos usar um exemplo aqui para, assim, visual disso que eu falei, o multisite. Gente, não confundir multisite com multicloud, tá? A gente vai dar descontinuidade nesse assunto depois. Mas não confundir multisite com multicloud, tá? Isso é multisite. Ou seja, eu tenho uma sede e eu tenho várias filiais. Nessa sede, eu tenho um stack de processamento dentro do meu data center e eu tenho servidores locais em cada um das minhas filiais, aonde estão pendurados um file server local ou um AD local. Tá? Como é que essa infraestrutura fica se eu migrar ela para SimpliVity? Tá? Primeiro, a gente vai eliminar a complexidade dos data centers, porque eu vou ter um único tipo de ativo, tá? Que vão ser nodes de SimpliVity. Tá? E, segundo, eu não vou precisar de mais nenhum hardware, nenhum suporte, nenhum software local para garantir a continuidade de negócio das minhas filiais. Por quê? Vou imaginar o seguinte: quando eu dimensiono esse ambiente, eu já calculo que todo o meu backup vai ser centralizado dos sites remotos para a matriz. Então, 5, 6 vezes por dia, os sites remotos replicam os blocos diferenciais para a matriz. Aí a gente pode imaginar que um node cai. É hardware, pode cair. E se eu tiver um node só na minha filial, vou parar? Não. Eu consigo montar uma estrutura de disaster recovery para o meu site remoto, aonde tudo que estava rodando no meu data center local, no meu server room local, passa a ser rodado na matriz até o node voltar a funcionar. O usuário na ponta vai sentir um gap de desempenho, e só. Tá? A ideia aqui é que quando a infraestrutura voltar a funcionar, os dados sejam ressincronizados e a vida volte ao normal. Tá? Nota, o SimpliVity é a única infraestrutura que consegue fazer isso com um node só. Tá? Então, eu consigo deixar somente um node por causa daquela infraestrutura de rede. Tá? Como eu tenho rede interno ao servidor, tá? Eu consigo que ele tenha uma existência única. Todas as outras infraestruturas precisam de 2 ou 3 nodes, mesmo que seja uma infraestrutura remota. Tá? Bom, esse é um caso. Então, eu tenho vários sites onde a matriz suporta, e o próprio software do SimpliVity suporta todo o backup e a continuidade de negócios das filiais.
Só que eu posso também pegar e eleger uma dessas minhas filiais, que tem um link melhor, uma infraestrutura melhor, enfim, e botar Node a mais nesse cara. Para quê? Para servir de alvo de backup da matriz. Existem nodes específicos, inclusive, com esse objetivo, que são nodes híbridos com alta capacidade de armazenamento. Aonde, da mesma forma que as filiais fazem o backup na matriz, a matriz faz o backup dela nessa filial específica. E, em caso de pane na matriz, eu consigo fazer o disaster recovery a partir desse data center. Aqui, gente, dependendo de como isso for desenhado, eu não preciso colocar um node a mais. Eu boto nodes maiores nas pontas e distribuo essa carga entre os data centers. E orquestro a volta, cada workload voltando de um lugar. Também é possível. Assim é mais fácil de gerenciar. Bom, então a gente já viu que no multisite eu consigo ter 2 sites físicos, tá? E garantir a resiliência em ambos os sentidos, tá? Tanto do data center para a filial, quanto da filial para o data center. E também consigo trabalhar a ideia de cloud, tá? Hoje, eu usei o exemplo do Azure, mas aqui cabe todas as clouds, tá? Eu consigo fazer uma cloud extension da minha infraestrutura virtualizada para dentro de uma cloud. Então, eu passo a ter os meus workloads distribuídos, tá? Ou posso também usar uma infraestrutura de backup, nesse caso pode ser uma infraestrutura legada, ou uma nova. Uma que funciona muito bem para isso é a Vinha, por isso está aqui o exemplo. Nós também somos revenda autorizada. E desse cara, ele vai fazer um staging local, tá? E vai fazer um cloud backup. Tá? Esse cloud backup também pode ser feito dentro do cluster, tá? Na máquina virtual, nada impede. Tá? Mas assim, as melhores práticas falam disso para poder ter um ponto a mais de resiliência dentro do meio ambiente. E na própria nuvem eu consigo voltar esse serviço do backup direto para a produção. Consequentemente, eu passo a ter um serviço de DR como disaster recovery como serviço. Por quê? Porque esse ambiente eu vou pagar por ele enquanto ele estiver funcionando. Tá? Então, aqui eu fechei um ciclo. Então, assim, eu tenho 3 sites separados, tá? Um on-premise, dentro da minha casa, um num cloud privado, numa infraestrutura particular apartada, e o outro, outra perna na nuvem pública. Aqui eu já tenho um ecossistema sustentável, só que ainda não é multi-cloud, tá? O multi-cloud ela vai surgir por uma outra necessidade. Vamos voltar para a nossa linha do tempo. Tá? Em 2013, eu estava no software EFI, em 2015, por volta de 2015, lógico, é anterior a isso, mas por volta de 2015, a cloud pública começa a se consolidar como uma opção para reter o workload. Tá? E começa toda uma movimentação, que inclusive na época se falava, achava que isso era o futuro. Só que hoje a gente sabe que não é bem assim. Tá? Hoje a gente começou a perceber que a migração dos dados para o ambiente de cloud, tá? De workload para o ambiente de cloud, nem todo workload é adequado. Tá? Existem workloads que são mais aderentes e outros menos. Tá? Essas startups que já nasceram dentro de toda uma cultura de container, que vai ser um assunto que a gente vai tratar em um momento oportuno, num outro webinar, só para isso, porque é a evolução disso que a gente viu até agora, então é bem pertinente. Mas a ideia foi que eu precisei
criar um novo tipo de ambiente, só a questão da cloud ou só o on-premise não atendiam mais. Tá? E eu passei a ter o hibridismo. O hibridismo, por si só, é aquele slide anterior. Eu tenho 3 ambientes separados, que eu consigo usar os 3 ambientes, cada um com um tipo de workload. Tá? E isso acabou evoluindo para o que é o multi-cloud. Bom, multi-cloud. Isso aqui foi o que a gente viu até agora. Isso aqui é um ambiente híbrido. É o que estava naquele exemplo. Eu tenho um site principal, um site secundário e um repositório em cloud. Todos os 3 funcionam como ambientes produtivos, mas eles não estão integrados. Eu não consigo... São ambientes separados. Eu tenho que ter um movimento de migração de dados entre eles. Tá? Então, está faltando um componente aqui. Tá? Para mim chegar nesse ponto, eu tive que virtualizar e convergir. Ou seja, eu peguei todo o stack e criei uma convergência dentro de um hardware. Tá? A mesma coisa, eu virtualizei um ambiente e coloquei ele dentro de uma cloud pública. Tá? Só que está faltando uma virtualização, que é a virtualização da comunicação entre os sites. Tá? E aí vem a pergunta, cadê a multicloud, então? Ela depende dessa virtualização, que é outro conceito novo, que esse também vai demandar um webinar só desse tipo de serviço, mas que é SD-WAN, Software Defined WAN. Basicamente, tá? É a virtualização da rede WAN. Tá? Ele permite que, através de uma camada de software, tá? Eu consiga combinar todos os tipos de serviços de conectividade. Tá? Com uma forma segura e com alto desempenho. Tá? Ou seja, essa ideia de SD-WAN foi por quê? Porque eu comecei a ter aplicações hospedadas em vários ambientes. Isso é o hibridismo. Só que elas rodavam independentes uma das outras e necessitavam de migração entre os ambientes caso eu quisesse uma movimentação. O SD-WAN foi projetado para suportar isso. Tá? Ele garante a mobilidade dos workloads, tá? Entre os sites. É por isso que o que a gente chamava de infraestrutura on-premise, ou site primário, ou site local, ou data center local, ele passou a representar para nós o Edge Cloud. Ou seja, é a área da cloud, da minha multi-cloud, tá? Que fica alocada numa infraestrutura física dentro da minha casa. Tá? Ela faz parte do todo, mas ela fica alocada numa perna física dentro da minha casa. O Private Cloud, basicamente, é uma outra infraestrutura física, tá? Conhecida, tá? Que pode ser de terceiro, tá? Mas é uma estrutura física dedicada, que vai ficar alocada num segundo site, geograficamente apartado do primeiro. E, por fim, a Public Cloud. A Public Cloud ela é fornecida exclusivamente como serviço por algum player, Google, Azure, como está aqui, AWS, Oracle, enfim. Tá? E esse Public Cloud, tá? Ela basicamente se só contrata um SLA de capacidade computacional. Aonde sua máquina está, aonde o seu dado está, você não tem esse controle. O máximo que você tem está dentro do Brasil. Eu tenho essa garantia, ponto. Tá no data center local. Mas ele não tem um endereço físico próprio. Tá? Então, baseado nisso, a gente consegue definir que multi-cloud, basicamente, o que é uma definição de multi-cloud?
é a capacidade de manter os workloads ativos em locais diferentes. Ponto 1. Ponto 2. Eu preciso ter a capacidade de utilizá-los a partir de qualquer um deles. Ponto 2. Até aqui eu ainda estou naquele mundo de hibridismo só. Aí vem a terceira capacidade, que é a capacidade de mover ele entre esses sites diferentes de forma completamente transparente. Ou seja, eu simplesmente clico no Azure, trago para o meu Edge, tiro do meu Edge, jogo para o meu private e assim por diante. Com uma questão, existem softwares hoje, serviços específicos, códigos específicos de gerenciamento disso, que conseguem fazer o cálculo de qual que é o cenário mais economicamente interessante para aquele workload estar naquele momento. Então, eu consigo ter workloads que são típicos de web, que são típicos de cloud, tipo um web server, tá? E eu consigo ter contrato com 3 nuvens sob consumo. E esse meu software vai mover entre essas nuvens de acordo com o custo do consumo em cada uma delas naquele determinado momento. Então, assim, eu tenho um ganho de escala e eficiência em redução de custos violento aqui. Tá? Então, assim, resumindo, fazendo um resumão, o que a gente conheceu como convergência no início da virtualização lá nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, tá? Evoluiu para uma convergência baseada em infraestrutura definida por software. A partir do momento que eu defini uma infraestrutura por software, quanto mais stacks da minha camada eu conseguir colocar dentro desta convergência, que é o Software Defined Infrastructure, tá? Da infraestrutura definida por software, mais hiperconvergente eu me torno. Então, a hiperconvergência é justamente isso. É a capacidade de definir por software e eliminar a maior quantidade possível de itens de uma pilha física. Isso é para todos, não importa se é SimpliVity, se é HP, se é Dell, se é Cisco, não importa. Tá? Inclusive pode ser a própria VMware, a gente consegue montar esse cenário sem usar o appliance, baseado completamente na configuração de hardware e software VMware ou Hyper-V. Tá? A gente tem projetos que você não necessariamente tem que drivar para um appliance. Tá? E a capacidade de colocar esses workloads em diversos tipos de locais e ter uma mobilidade transparente entre eles é que é a multi-cloud. Tá? Então, assim, conceitos de public cloud, hiperconvergência, mais o SD-WAN são os itens principais da receita, tá? Para você ter um ambiente em multi-cloud. A hora que você chega nesse ponto, você pode dizer, sim, agora eu tenho um software defined data center. Por quê? Porque eu abstraí completamente a camada física. Meu data center é totalmente definido por software. Gente, alguma dúvida até aqui? Mais alguma coisa? Bruno, mais alguém levantou alguma questão? Algum ponto não ficou claro? As dúvidas foram aquelas que eu te interrompi, né? Geralmente a gente faz aqui uma brincadeira de perguntas, eu deixo consolidado algumas perguntas no final, mas eu acho que naquele momento foi pertinente até para não perder um pouco o seu raciocínio, né? E a gente acompanhar o seu raciocínio dentro da apresentação. Não tem dúvida. Eu acho que ficou muito claro o conceito de SD-WAN, o conceito de hiperconvergência, eu de multi-cloud também, né? E vou deixar continuar contigo aí, eu passo uma mensagem no final aqui. Rapidinho aqui, eu acho que até adiantando um pouco, mas basicamente, dentro desse cenário que foi mostrado, o que a gente consegue apresentar para vocês? Tá? Eu tenho toda a condição de fazer a arquitetura de todos esses ambientes que a gente citou. Tá? Só que de forma customizada. Então, assim, eu vou passar por um assessment
análise dos dados, definição de melhor cenário, e a gente vai passar por todo o escopo de tarefas para chegar até uma apresentação dessa solução para o seu board, que seja totalmente aderente à realidade técnica, tecnológica e comercial da sua empresa. Passada essa parte, eu tenho toda uma equipe especializada na parte de implementação, que desde o planejamento, tá? Passando por toda a parte de projeto e depois a parte de mão na massa, que toda a migração do ambiente, todos os testes de compliance IDR, quando houver DR no projeto, toda a parte de suporte e a transferência de conhecimento, tá? E a hora que eu transferi o conhecimento e entreguei esse conhecimento e a infraestrutura implementada, eu também tenho uma equipe capaz de desenvolver todo um trabalho de gestão dedicada ou compartilhada com o TI de vocês. A ideia é que eu vá desde manutenção e suporte do próprio data center, como toda a parte de backup, DR, segurança, rede, a parte de monitoração e suporte dos facilities do DC, com toda uma rotina de relatório, acompanhamento full-time, 24/7, tá? Com SLAs garantidos em contrato, enfim. E a boa notícia aqui, a melhor das notícias, é que a parte de arquitetura nós não cobramos. Tá? Então, se você tiver um projeto de migração de dados ou de proteção de dados, que foi o nosso webinar anterior, então eu convido quem estiver aqui que não assistiu, assista o webinar que está lá no nosso canal do YouTube. Tá? Toda a parte de arquitetura do que a gente propõe, a gente não tem custo para isso. Tá? A gente vai ter custo a partir do momento que desenhamos a solução é a ideal, é financeiramente viável e é interessante para o cliente. Bom, e por fim, tá? Fica só uma última mensagem, que acompanhe nossos próximos webinars. Tá? Alguns conceitos do que eu falei aqui estão ligados a multi-cloud, SD-WAN, tá? Dentro desse universo de multi-cloud, como a gente tem funcionalidades para a virtualização dos usuários na ponta também, para a gente ter tudo isso entregue como uma solução única e tudo pode ser entregue como serviço também. Tá? Então, assim, da minha parte eu encerro por aqui. Novamente agradeço muito a presença de todos. Foi muito edificante. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas estamos aqui dispostos e disponíveis para começar a transformar o TI de vocês junto com vocês. Muito obrigado a todos. Valeu, Alex. Vou também repetir sua frase aqui, né? Obrigado pela audiência. Essa apresentação, as anteriores, né? E um conteúdo que, né, o time vem criando, estão todos lá no canal do YouTube, né? Quem teve que sair antes e não acompanhou a apresentação inteira, né? No final, nós vamos, obviamente, editar esse vídeo, né? Deixar ele sem o tempo de espera da inicialização, né? Sem as nossas frases de já vamos começar, né? Vamos deixar ele bem objetivo e adicionar também na plataforma lá do YouTube e fazendo o link para os webinars que foram passados e que farão sentido a esse que vem. E a gente se encontra novamente, né, aqui no Zoom, aqui na série Webinars, para falar de próximos assuntos em meados de junho. Agradeço a todos, mais uma vez uma boa tarde e um ótimo final de semana a todos. Obrigado, um grande abraço a todos.